Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, queridos. Que bom que o Senhor abriu esse canal, abriu mais essa oportunidade para nós estarmos juntos, para que a sua palavra ela seja repercutida, ela seja falada, ela seja desenvolvida e através da sua palavra o Espírito Santo possa encontrar cada um dos corações que o Senhor antecipadamente já preparou para esse momento. Olha que lindo! Você está aí ouvindo e vendo essa ministração porque é o plano de Deus para a sua vida. Faz parte do plano dele e ele com muito carinho te colocou na frente desse monitor, desse telefone, para que você pudesse, queridos, receber uma palavra que vem dele para a sua vida. E nós estamos dentro da nossa série Aprendendo com Jó. E Jó, queridos, tem muito a nos ensinar, principalmente sobre os sofrimentos da vida, né? É um livro que ele fica marcado dentro da Bíblia como um livro que traz o sofrimento, como lidar com o sofrimento, e o Senhor ele nos dá a oportunidade de aprender também com Jó, porque o sofrimento e as dores fazem parte da vida. Começamos na semana passada, essa é a nossa série de julho, então se você perdeu alguma ministração, algum devocional, entre na nossa página no YouTube Pastor Wagner Flauzino e você vai ter ali as ministrações referentes a essa série e outras que com certeza poderão ajudar a sua vida. E hoje, queridos, eu quero continuar desenvolvendo essa série e o tema da nossa ministração de hoje é aceitando a totalidade da vida. Como é bom, queridos, nós estarmos passando por tempos de bonança, de vitórias, de bênção, de prosperidade. Como é bom aquele conforto, como é bom quando as coisas estão dando certo em tudo aquilo que a gente faz, ou no máximo, com alguns probleminhas que a gente consegue lidar na nossa rotina, no decorrer das nossas conquistas, aqueles desafios que a gente consegue viver e passar por ele com a nossa própria capacidade. Também como é bom a gente ver as pessoas ao nosso lado prosperando, as pessoas que nós amamos, vivendo uma vida boa. Como é bom, queridos, e nós gostamos muito disso, não tem nada de errado, nós gostamos muito disso, mas a gente sabe que a vida não é só isso. Muito provavelmente, na sua própria experiência, você consegue facilmente olhar para trás e ver que você passou por tempos de bonança, por tempos onde as coisas estavam dando certo, o sorriso vinha ao seu rosto muito facilmente, mas também você sabe, pela sua própria história, que nós passamos por momentos de dores, por momentos de sofrimento, onde, queridos, esse sofrimento e essas dores também fazem parte da vida. Quando eu não quero aceitar esses sofrimentos, essas dores, né? Eu acho que eu não mereço passar por aquilo, que eu fui injustiçado. Quando eu não suporto aquele momento, eu não aceito, eu fecho os olhos para ele. Então eu não estou vivendo o 100% da vida. E nós sabemos que a vida é um presente de Deus. E se eu recuso viver o 100% da vida, eu estou recusando viver o 100% do presente que Deus nos deu, querido, que é a vida. A vida é um presente, é uma bênção de Deus para nós. Mas não é porque ela é um presente e uma bênção que vai ser fácil em todos os momentos. Então, o melhor que a gente pode fazer é aprender a lidar com esses momentos difíceis em nossas vidas. Porque senão, queridos, vai ficar faltando alguma coisa para mim. O momento fácil, ele é gostoso, ele é prazeroso, é muito bom nós passarmos, mas se eu ficar fixado apenas nesses momentos de deleite, nesses momentos de facilidades da vida, né? Quando a vida está indo de vento em polpa, o que acontece é que eu vou deixar para trás muito do crescimento, da maturidade, do desenvolvimento que Deus tem para mim, que a vida pode me proporcionar, queridos. E isso é ruim, porque ao longo do tempo eu vou me tornando uma pessoa que, como eu não estou vivendo a totalidade da vida, com o seu lado positivo, com o seu lado negativo também, como eu não consigo lidar com essas coisas, eu só quero o que é bom, só quero o que é o positivo, e eu me recuso a lidar com aquilo que está dando errado na minha vida, com o sofrimento, com a dor. Então eu vou me fechando dentro de mim mesmo.
eu vou então apequenando, queridos, a minha vida, e isso não é o que o Senhor tem para nós. Perceba, uma figura muito fácil nos nossos dias é quando você olha para aqueles pais que tratam seus filhos como reis. Eles não podem passar por nenhum problema. Eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Mas veja o que acontece quando essa criança vai se desenvolvendo, como é que ela trata os seus pais. Não é, queridos? A gente vê que muitas vezes tudo aquilo que o seu pai está fazendo por ela não é levado em consideração. O seu pai é visto apenas de um ponto de vista material, na verdade é desvalorizado, e uma pessoa que ele só quer viver o que é bom da vida, é justamente isso que acontece. Essa pessoa acaba desvalorizando a si mesmo, desvalorizando o outro, desvalorizando as coisas, desvalorizando o relacionamento com o nosso Deus. O Senhor nos fez 100% para a vida e fez a vida 100% para nós. Então nós precisamos aprender a lidar com ambas as coisas. Quando as coisas estiverem bem, não deixar que o nosso coração fique totalmente voltado para essas coisas, mas também quando as coisas estiverem dando ruim, não sendo boas para nós, a gente não precisa também recusar viver esse momento. E aí, quando você recusa viver esse momento, talvez ele até passe, mas você não aprende nada com ele. Lá na frente, talvez ele volte mais uma vez, para que você passe tudo novamente pelos mesmos problemas. Então, aceitar que eu preciso, dentro do momento difícil, me desenvolver também, chegar à maturidade, sair dessa infantilidade da vida, que só quer bom, né? Porque quem só quer as coisas boas são as crianças, né? Se você tem criança na sua casa, experimenta mandar ele estudar, né? Agora, para mandar para um videogame, para mandar brincar, não precisa. Mas experimenta mandar ele estudar, experimenta mandar ele fazer alguma atividade na sua casa, para você ver como que vai ser complicado. Mas nós precisamos desses dois momentos, porque a vida é assim, queridos. E o Senhor Jesus, ele falou para nós, né, em João 10:10, que ele veio trazer a vida plena. Quando a gente olha essa vida plena, a gente tem essa visão de que vai ser tudo bom, de que as coisas vão ser 100%. Não, queridos. A vida plena do Senhor é a vida como ela é. Então, com seus altos, com seus baixos, com o seu tempo de luz, com o seu tempo de trevas, com o seu tempo de alegria, com o seu tempo de tristeza, com o seu tempo de bonança, com o seu tempo de necessidade, né? Você vê, por exemplo, na história de José, quando ele tem o sonho de que a terra vai passar por 7 anos de bonança e 7 anos de necessidade. Não tem o que fazer, faz parte da vida, não é? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E Jó, ele nos ensina justamente a lidar com esse momento. Você percebe que Jó era de uma maturidade, de uma sabedoria extremamente profunda. Então, em todos os momentos onde Deus abençoou profundamente a sua vida, antes desse momento difícil que ele passou, você percebe que ele não foi uma pessoa fútil, que apenas se ligou àquilo que era material, passageiro, efêmero, mas ele foi uma pessoa que se aprofundou em Deus e em si mesmo. Ele conhecia verdadeiramente a profundidade da vida, como ela se manifestava. Por isso nós podemos aprender muito com ele. A gente percebe isso em algumas respostas que ele dá diante do sofrimento. Olha só o que está escrito, por exemplo, em Jó, no capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Ali está escrito assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Que importante isso, queridos. Veja que a mulher de Jó não tinha essa estrutura, ela não tinha essa sabedoria profunda. Talvez nesses anos de bonança pelos quais ela passou, ela queria mesmo viver aquilo que é material, efêmero e passageiro. Então ela se acostumou com aquele momento de alegria, com aquele momento onde não faltava nada, as necessidades nunca apareciam, sempre tinha sobrando. E até poderia ser uma boa pessoa de ajudar outros, né? Porque estava com Jó, e Jó era um homem santo. Então ajudar outras pessoas. Mas quando faltou, queridos, na sua vida, quando seus filhos foram levados, eu não estou dizendo que ela passou, não estou acusando nem julgando de maneira nenhuma. Mas quando ela passou por isso, a gente percebe que a sabedoria profunda em relação à vida ela não tinha.
ela guardou muito do que é bom, do que é superficial e efêmero e passageiro. Tudo nessa vida é passageiro, queridos. Tudo é passageiro nessa vida. Os bens materiais, o seu conforto, a sua família. A família, mesmo que não aconteça, Deus me livre, né? Aconteceu uma coisa dessa que aconteceu com Jó, mas ela vai passar também. Os filhos não crescem, não seguem a sua própria vida. A gente não envelhece. Olha os meus cabelos brancos. Então faz parte da vida, querido, essa continuidade, esse dinamismo, ela é passageira, essa vida material, física, ela é passageira, queridos. E nós precisamos ter essa visão de que ela é a nossa vida, nós somos mais do que isso. E uma vez que a gente tem esse contato com o eterno, com Deus, verdadeiramente com o mundo espiritual benigno, a gente pode ter a visão completa da vida, completa, com os seus momentos bons, e a gente vai vivê-los de maneira que eles não subam ao nosso coração, mas que nós possamos administrá-los e também viver o momento de dificuldade sem precisar perder. Aqui muitas pessoas acham, né, que Jó ele fala assim: a gente não vai aceitar o bem de Deus, a gente aceitou o bem de Deus, não vamos aceitar o mal, como se Deus fizesse o mal na vida das pessoas de propósito, apenas porque ele quer ficar sentado no trono rindo, ah lá, tá sofrendo. Não, quer dizer, de maneira nenhuma. O que significa essas palavras é justamente que Jó, a gente poderia parafrasear essas palavras dizendo: a gente não vai aceitar a vida como um todo, a vida realmente como ela é de Deus. Se Deus deu a vida, ele deu esse presente que é chamado vida, e dentro desse presente está embutido justamente toda essa estrutura. Porque se faltar o tempo de dor, se faltar o tempo de sofrimento, a vida não seria vida, queridos. É a mesma coisa que você tentar fazer um bolo de cenoura sem cenoura. Como que você vai fazer? Para você fazer esse bolo de cenoura, necessariamente você tem que ter a cenoura. Então, para você ter a vida, necessariamente, a gente vai passar por algum tempo de dificuldade, onde esse tempo de dificuldade, se ele for bem aproveitado, ele vai servir de ensinamento para as nossas vidas, para o nosso ser, vai nos aprofundar, vai nos ampliar, vai nos expandir espiritualmente e emocionalmente. Quantas coisas a gente não consegue lidar emocionalmente, a gente tem aquela fragilidade, qualquer coisa nos atinge, mas quando a gente enfrenta um problema, e esse problema ele traz uma reflexão para as nossas vidas. Quantas vezes que a gente não é aprofundado e aí palavras que nos machucavam anteriormente já não nos machucam mais, a gente consegue lidar com a vida de uma maneira muito mais leve e profunda. Então a recusa, como a mulher de Jó, de você viver esse tempo de sofrimento e aprender com ele, se desenvolver com ele, faz com que você nunca chegue à maturidade, que você sempre fique preso dentro de uma cela, sempre sendo apequenado dentro da vida e não podendo chegar a lugares maiores, a lugares mais profundos em Deus, por exemplo, querido. Por isso, nós precisamos aprender com Jó a lidar com esse sofrimento, faz parte da vida. O ensinamento que eu quero deixar para você hoje é que o sofrimento, as dores fazem parte da vida. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar que a sua vida vai ser sofrimento agora para sempre. Não, querido, de maneira nenhuma. Você tem que procurar resolver sim, na medida do possível, naquilo que te compete, em relação àquilo que você está vivendo, tentar resolver. Mas também dentro desse processo de você tentar resolver, você aprender sobre o tempo, aprender sobre os ciclos da vida, aprender, querido, sobre essa vida ser passageira, aprender onde você precisa depositar a sua confiança, a sua esperança, aprender o seu valor, né? Que o seu valor ele é muito maior do que qualquer tipo de sofrimento que você está passando hoje. O sofrimento não te define, a dor não pode te definir, né? Algumas pessoas acabam chafurdando dentro da dor, outras pessoas não querem aceitar aquele momento. Os dois extremos são coisas erradas de fazer. Não preciso chafurdar dentro da dor e achar que a minha vida vai ser só aquilo, mas também o fato de eu não aceitar é ruim. Por isso eu preciso aprender a lidar com isso,
a lidar com esse momento. O que eu faço para ter alívio? Quais são os caminhos que o Senhor tem para mim? Aproveitar para me aproximar e me aprofundar o relacionamento com Deus e deixar que a vida, não só com as coisas boas, mas também com as coisas difíceis, com as perdas, com as dificuldades, ela também me leve à maturidade, ela me desenvolva como um ser espiritual que eu sou, como um ser físico, um ser pessoal, um ser relacional. Quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente pode dar uma revitalizada no nosso valor em relação às outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso lado, queridos, tantas coisas, o nosso relacionamento com os bens materiais, tantas coisas que nós podemos aprender. E se a gente ficar com esse pensamento da mulher de Jó, que eu quero que passe logo, eu quero que acabe, eu quero simplesmente sair desse momento e voltar para o momento de bonança, aí a gente vai ter esse pensamento, vai ser mais fácil eu ter um pensamento contra Deus. Porque Deus está me deixando passar por esse momento, sabe? Esse tipo de pensamento, isso aí é um pensamento de alguém que não entende a vida, que não entende que a vida ela é 100% e nós somos feitos 100% para ela. Então, esse negócio de acusar os outros, de acusar a si mesmo, de ficar relembrando o seu passado e ficar se maltratando por isso, porque eu estou passando por isso, é por causa daquela decisão que eu tomei e aquilo, como se aquilo definisse a sua vida. Não, queridos, mas aprender com esse momento, aprender com essa dificuldade, começar a reconstruir aquilo que foi derrubado, continuar com fé, com esperança, aprofundando nosso relacionamento com Deus, porque Deus, que não é só Pai quando as coisas estão indo bem, Ele não é só Pai quando Ele está dando as coisas de prosperidade, de bênção pra gente. Ele é Pai também quando Ele retém as suas mãos. Ele é Pai também quando permite que a gente lide com a vida, com as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, porque Ele sabe que dentro daquilo está embutido um crescimento, um amadurecimento que vai fazer com que a minha vida, ela reluza, né? Ela deixe sair esse cheiro suave da presença do Senhor dentro do meu coração. Então, aprenda com a vida. Aceite o 100% da vida. E a melhor coisa que você pode fazer é como Jó, querido, justamente abraçar esse momento e se desenvolver no momento onde você está. Não deixe o sofrimento mandar na sua vida. É você que tem que mandar neste momento, dentro do seu interior, aquilo que o sofrimento está fazendo você trabalhar para que ele possa ser um ponto de desenvolvimento seu, e o Senhor vai abençoar. Você vai talvez encontrar um Deus em sua história que, olha, há tempos você não via. Você vai encontrar uma face de Deus que talvez você nem conheça, e aí você vai ter esse aprofundamento do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, e com as situações que acontecem à sua volta. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.